Olá, meu querido irmão, minha irmã, graça e paz, eu sou o pastor Fábio e nesse vídeo nós vamos falar sobre como identificar um falso profeta e um falso pastor. Nós vamos, pela palavra de Deus, nós vamos entender quais as características de um falso profeta, de um falso pastor. Ou seja, se é falso, porque não tem a verdade nessas pessoas. E não é difícil identificar um falso pastor, um falso profeta, um falso missionário, um falso apóstolo. Não é difícil, somente nós atentarmos para a palavra de Deus. Pois bem, então vamos entender. Aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele diz com respeito aos falsos profetas. No capítulo 7, e a partir do versículo 15, vai dizer da seguinte maneira: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Ou seja, eles vão vir disfarçados de ovelha, vão vir disfarçados de cristão, vão vir disfarçadamente se infiltrar no meio da igreja, do povo de Deus, até pregando, até profetizando, e com simplesmente uma capa de ovelha, ou seja, para misturar no meio do povo de Deus, para misturar no meio das pessoas que estão servindo a Deus. Mas o Senhor Jesus, ele disse que no seu interior são lobos devoradores. Ou seja, qual é a intenção de um lobo devorador? É devorar, ou seja, satisfazer o seu próprio ego, a sua própria vontade. Então fique atento a quanto a isso. Ou seja, eles vão somente querer satisfazer a sua vontade, não vão ter dó do povo, não vão ter dó das pessoas, não vão ter dó das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. É necessário ficar atento a quanto a isso e se afastar de pessoas assim. Os falsos profetas são aqueles que querem profetizar na vida de pessoas, porém não acontece nada, e é um perigo muito grande, porque eles vão lançando até uma maldição, palavras negativas, palavras contrárias contra a vida das pessoas. E é interessante também que o Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus, ele fala assim, no versículo 11, o Senhor fala assim, eu sou o bom pastor, Jesus falando. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo, ou seja, ele está vendo que o lobo está vindo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então aqui é fácil identificar um falso pastor. O falso pastor, primeiro, ele não vai cuidar do povo, ele não vai cuidar das ovelhas, ele não vai cuidar das pessoas que servem a Deus. Em qualquer situação, em qualquer momento difícil que as ovelhas estiverem passando, o que eles vão fazer? Eles vão deixar que aquelas ovelhas, que o povo se virem, porque aqui o Senhor Jesus disse que o mercenário, ele está vendo que o lobo está vindo para arrebatar as ovelhas e ele não tem cuidado delas, mas ele deixa elas à mercê. Ou seja, o mercenário vai querer somente satisfazer o seu próprio ego, a sua própria vontade e tirar a lã das ovelhas. Então é necessário tomar muito cuidado. E quando um cristão, um homem, uma mulher de Deus, as ovelhas, para que vocês entendam, estão na igreja e estão passando por momentos difíceis, porque o lobo não representa simplesmente demônio ou diabo, mas pode até ser uma situação difícil que aquela ovelha está passando, e o mercenário, vou colocar o pastor, falso pastor,
Ele está vendo que aquela ovelha está em dificuldade, o que ele faz? Ele deixa e para que se vire, deixa para que resolva. Então tem que tomar muito cuidado com mercenário, com falso profeta e com falso pastor. Se você conhece pessoas assim, porque estão assim de montões, foge deles. Foge dos falsos profetas, foge dos falsos pastores. Falso profeta, ele vai querer profetizar e não acontece nada. O mercenário, que é o falso pastor, ele não tem cuidado das ovelhas, mas só vai querer arrancar, só vai querer tirar, e não tem cuidado quando a ovelha está passando dificuldade, porque Jesus diz que o verdadeiro pastor, que é ele, e Jesus também comparou com os seus pastores que ele deixou aqui na face da terra. Jesus diz que o verdadeiro pastor, ele cuida e dá a vida pelas ovelhas. Então, meu irmão, fique atento quanto a isso. Forte abraço, me siga para mais vídeo. Deus te abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais vídeos como esse, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.